Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 16 de janeiro. Projeto de revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre inicia a restauração da Rua 24 Horas. Os 10 anos da campanha Janeiro Branco, dedicada aos cuidados com a saúde mental da população. Rio Grande do Sul em alerta para a possibilidade de temporais com chuva e fortes rajadas de vento. E ainda a programação do Mês da Visibilidade Trans aqui no estado. As obras de restauração da Rua 24 Horas de Porto Alegre, que nunca chegou a funcionar durante o dia inteiro, começam hoje à noite. A opção da empresa que venceu a licitação por iniciar os trabalhos às 10 da noite na Travessa Auxilino de Carvalho é para minimizar os impactos ao comércio e a quem passa pelo local. A ação integra o projeto de revitalização do Centro Histórico da capital. Não é uma galeria comercial, é uma via pública. E a Travessa Auxilino de Carvalho liga duas vias importantes do Centro Histórico de Porto Alegre. A Rua da Praia, Andradas, e a Rua General Andrade Neves. Inspirada em outras capitais que tinham espaços com comércio 24 horas, ela foi coberta, mas nunca chegou a funcionar nas madrugadas. Hoje até tem a entrada do reformado Cine Vitória, mas pelo menos 6 lojas estão fechadas e o comércio tem pouco movimento. Quem passa por ali reclama das condições. Está péssima, né? Porque está muito esburacado para pessoa de cadeira de roda, idoso, né? Não tem acessibilidade. Não tem, não. E outras aqui, urino na beira da fedora aqui, que eu vou te contar. É perigoso. Muito maloqueiro, muito mendigo, então não é legal. Não passa a noite aqui? Não passo. Pois o primeiro passo vai ser a melhoria da estrutura física. As obras começam às 10 da noite de hoje, vão durar 6 meses. O investimento é de R$ 435 mil. Tem componentes de memória, como a reutilização dessas pedras da Andradas para o novo piso e também de modernização. A obra foi integrada ao projeto de revitalização do Centro Histórico. Era um espaço muito bonito e, infelizmente, foi se degradando ao longo do tempo. Agora nós vamos recuperá-lo plenamente. Primeiro, a estrutura aérea aqui, que é essa estrutura de ferro. Vamos colocar um telhado mais claro para que dê mais luz natural durante o dia. Também vamos iluminar aqui de forma feérica, porque a luz espanta muitas vezes a insegurança e problemas dessa natureza. Vamos recuperar as paredes, que tem muita pichação, enfim. Há 52 anos, antes inclusive de ser coberta, o seu João chega na Travessa para trabalhar. Nos bons tempos, ele compara o lugar a uma passarela. Antigamente aqui o pessoal chegava a se fechar para passar por aqui. Hoje, olha aí só, vazio. Ele conta que os comerciantes se empenharam e o poder público incluiu a travessa nas obras do centro. A expectativa é que isso ajude nos outros problemas. Essa minha tabacaria foi arrombada umas 3 ou 4 vezes já. Outra vez o meu alarme soou de madrugada. Eu cheguei aqui e eu não reconheci a travessa. Não é aquela que eu trabalho. Isso aqui era um horror. Eu tive medo de entrar aqui à noite. Eu tive medo. É pessoal dormindo, é pessoal de rua, vem tudo para cá. E é aquela confusão. Então chega a arrepiar de medo. Se vier aqui de madrugada, não tem coragem de passar aqui. Eu não vou dizer que vai dar certo, mas vai melhorar bastante. E a esperança nossa é essa aí, que melhore bastante. Né? Porque acredito que vai ter mais limpeza, mais higiene, mais segurança. A prefeitura garante que trabalha para transformar o centro como um todo. Vai ter agora uma base da Guarda Municipal ali no Largo Green Pérez, na frente do Mercado Público. A gente abriu o Mercado Público aos domingos justamente para trazer movimento ao centro. A gente tem os ambulantes credenciados hoje, que eles estão na José Maltauri, recebendo uma bolsa da prefeitura até serem relocados definitivamente para o Pop Center. Então a gente trabalha que o centro revitalizado não tenha mais ambulante nas ruas. Então são várias melhorias, várias obras no centro, né? Foi feito quadrilátero, enfim. Agora chegamos à Rua 24
24 horas, mas a gente tem trabalhado o centro como um todo. Então, na questão de segurança, a questão da retirada dos moradores de rua, a retirada dos ambulantes e a questão de incentivos. A gente tem vários incentivos fiscais para se empreender no centro. Então, a gente precisa transformar o centro num ambiente mais propício para moradia, para a gente realmente ter mais negócios ali, ter mais turistas. Então, é realmente uma revolução no centro histórico, né, de forma ampla. E atenção, estudantes, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abre amanhã as inscrições para ingresso em 2024. São mais de 1.000 vagas em 17 cursos de graduação nos diferentes campi do estado. As inscrições podem ser realizadas no site da instituição até o dia 23 de janeiro. Neste ano, a UERGS não vai utilizar o sistema de seleção unificada, mas os candidatos podem usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2019. Para a classificação, são necessários no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 na redação. E o assunto agora é o cuidado com a saúde mental, foco da campanha Janeiro Branco, que em 2024 completa 10 anos de existência. Segundo dados do Ministério da Saúde, quase 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, o que corresponde a 5,8% da população nacional. E o país ocupa o primeiro lugar no mundo quando o assunto é ansiedade, conforme dados da OMS. O problema afeta 9,3% dos brasileiros. Por isso, a importância de se falar sobre o bem-estar emocional, que é tema da nossa entrevista com a coordenadora da Política Estadual de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, a Miriane Castilhos, aqui ao meu lado. Seja bem-vinda ao estúdio, Miriane. Obrigada. Gostaria que você começasse explicando os objetivos dessa campanha, né, do Janeiro Branco, e por que o tema desse ano é saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? Boa noite. Essa campanha, né, tem como objetivo fazer a gente pensar, né, nos lembrar desse tema, né, e enquanto é tempo, eu acho que é porque é um tema urgente, né, e muitas vezes a gente acaba deixando a saúde mental como algo que pode ficar para depois, né? Um ataque cardíaco a gente entende na saúde que tem que ser imediato, mas muitas vezes na nossa vida a gente acha que a saúde mental pode ser para depois, né? Agora eu tenho que correr, agora eu não posso pensar, e muitas vezes quando a gente para pensar nisso já é muito tarde, né? Então a saúde mental é algo que precisa de prevenção e de um olhar atento o tempo todo, como qualquer área da nossa saúde. E os dados surpreendem realmente, porque 5,8% da população brasileira sofrendo com depressão e o Brasil liderando em ansiedade. Na tua avaliação, né, já que trabalha na área, quais são as principais causas por trás desses dados? Eu acho que tem um pouco, a minha opinião pessoal é que pode ter muito a ver com o nosso ritmo de vida, né? As cobranças, né, as nossas altas expectativas, altas exigências fazem a gente se cobrar mais, né, se comparar muitas vezes, né? Existem pesquisas que falam, por exemplo, que estão começando a analisar o uso das redes sociais e de telas, né, pode estar relacionado como a gente usa esses instrumentos com a nossa saúde mental. Então, acho que sempre vale a pena a gente começar, a gente analisar, né, como que é o meu uso, né, se, por exemplo, as comparações que muitas vezes a gente acaba fazendo, né, olhando a vida das outras pessoas nesses aparelhos, podem ser uma forma de violência contra a gente, né? Então, muitas vezes a gente acaba achando que é uma forma de lazer, mas pode também estar afetando negativamente a nossa saúde mental. Em termos de políticas públicas, Miriane, como é que o Rio Grande do Sul trabalha? Tem uma rede de atenção voltada para a saúde mental? Isso, a rede de atenção que cuida da saúde mental no SUS, né, é a Rede de Atenção Psicossocial, né, conhecida também como RAPS. A nossa do Rio Grande do Sul é uma das maiores do país, né? Ela é formada tanto por serviços especializados, como os CAPs, né, são Centros de Atenção Psicossocial, os leitos psiquiátricos, né, em hospital geral, principalmente, mas também ela é formada, essa rede, pela rede de atenção primária, por exemplo, que é a UBS, o postinho que tem em todos os bairros, né? Esses serviços também cuidam da saúde mental em algum nível, né, nos níveis iniciais, porque justamente a saúde mental ela faz parte da gente como um todo, né? A nossa saúde ela é integral. Então é muito importante que a população se sinta à vontade para falar da sua saúde mental, né, da sua saúde emocional, nesses serviços que tem, né, que são acessíveis a todos. E no Janeiro Branco, uma campanha de conscientização está acontecendo. Quais são as principais ações assim desenvolvidas em todo o estado? Então,
Tem muitas atividades, né, promovidas tanto pela iniciativa privada quanto pelos órgãos públicos, né, e tem que ficar ligado nas agendas, são tantas, né, espalhadas por todo o estado, com certeza vai ter alguma perto, né, de cada um. E o principal objetivo dessas ações é a promoção de saúde, né, ou seja, a gente desvincular a ideia da saúde da doença, né, então a gente não ficar fixado nessa ideia de patologia, né, de um diagnóstico, mas pensar que a saúde mental é a nossa saúde, é algo que faz parte do nosso dia a dia, né, que a gente tem que pensar como um todo. E para fechar, gostaria que você nos desse algumas dicas aí, 2 situações bem importantes. Se alguém tem no seu convívio próximo uma pessoa com sinais de depressão, como ajudar e também como se prevenir, né, tendo hábitos saudáveis que previnam problemas psicológicos de saúde mental. Acho que primeiro, como ajudar alguém que pode estar com sinais de depressão, né? A primeira coisa é ouvir, né? É se colocar à disposição sem julgamento, né? Então, estar junto com aquela pessoa, ouvir, né? Estar aberto para ouvir ela, estar atento a essas pessoas e às vezes a pessoa não quer falar, mas estar junto, estar próximo, né? Dar uma atenção já faz muita diferença. E realmente, né? Se perceber que essa pessoa pode estar em risco, é muito importante levar ela para buscar um atendimento profissional, né? Como Perfeito. A gente falou, pode ser inclusive no posto de saúde, né? Falar disso com um profissional de saúde, não precisa ser necessariamente com um especialista, né? E para prevenir? Acho que o que a gente pode cuidar, né, dos nossos hábitos, né? O sono, né? Algo que muitas vezes a gente também acaba se prejudicando, né? E abrindo mão sem achar que é tão importante. Então, cuidar da qualidade do nosso sono, manter atividade de lazer, que muitas vezes a gente também abre mão, manter os nossos vínculos afetivos, né? Pensar como que estão as nossas relações pessoais, né? Se a gente consegue manter boas relações, falar dos nossos sentimentos, né? Tanto os bons quanto os ruins, mas colocar eles para fora e manter a nossa vida, eu acho que num equilíbrio como um todo, né? Manter a nossa roda, a nossa pizza de atividades da nossa área de vida bem distribuídas, né? E se esse equilíbrio for prejudicado, procurar ajuda profissional mesmo. Essas são as dicas, então, da Miriane Castilhos, que é coordenadora da Política Estadual de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, saiba detalhes da programação do Janeiro Lilás, mês da visibilidade trans. E o alerta vermelho devido ao risco de tempestades no Rio Grande do Sul. Você acompanha agora imagens ao vivo do alto do Morro Santa Teresa, aqui na capital gaúcha, onde há possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura está na casa dos 26 graus. O Redação TVE está de volta para falar sobre o tempo. É que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho devido ao risco de tempestades entre hoje e amanhã aqui no Rio Grande do Sul. Quem traz mais detalhes em entrevista ao vivo é o meteorologista Lucas Fagundes, da Sala de Situação do Governo do Estado. Lucas, eu gostaria de pedir que você comece explicando para a gente que fenômeno está por trás dessas tempestades previstas entre hoje e amanhã aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, o que nós temos atuando, né, no momento é uma região de baixa pressão que tem muita umidade. Essa umidade é vinda, então, do norte do país. Toda essa instabilidade, ela, desde tarde, ela já vem causando uma queda de granizo pontual, chuva forte e até rajadas de vento. O que nós devemos ter ao longo, né, da noite, em especial madrugada e manhã da quarta-feira, que essas instabilidades que atualmente estão atuando na campanha e no sul gaúcho, elas avancem lentamente e causem mais chuva, mais temporais, em especial no centro, nos vales, na região metropolitana de Porto Alegre e no nordeste do estado. Esses temporais, eles vão vir acompanhados de chuva pontualmente forte,
rajadas intensas de vento, tá? Passando 90 km por hora e queda de granizo. Tudo isso, então, como falei, devido a essa região de baixa pressão. E na quinta-feira, ainda ao longo da madrugada e manhã, essas instabilidades elas ficam mais localizadas no Nordeste e litoral norte do nosso estado, e ainda com chuva. Amanhã, quarta-feira, nós devemos ter aí, especialmente no centro, no Vales, região metropolitana e Nordeste, acumulados podendo passar pontualmente dos 100 milímetros no dia. E na quinta-feira, então, como a atuação só deve estar restrita à madrugada e manhã, os acumulados devem ficar aí 60 milímetros, especialmente no litoral norte e nordeste e serra. É bastante chuva, principalmente no caso aí de a gente chegar a 100 milímetros, às vezes num só dia pode chover a média do mês ou metade da média do mês. Isso traz risco, sem dúvida, para alagamentos. Quais são as regiões que mais preocupam? Bom, as regiões que mais preocupam, né, Campanha, no sul, centro, vales, região metropolitana e litoral norte e nordeste. E com essas chuvas, claro, intensas, né, em pouco tempo, nós podemos ter alagamentos pontuais. A Defesa Civil tem um alerta válido até às 20 horas, que é válido também para a região metropolitana e algumas outras áreas, e também tem válido para temporais e tem válido também para alagamentos, que deve ser renovado aí nas próximas horas para a madrugada e manhã da quarta-feira. Tempestades como as que estão previstas aí para amanhã em especial, elas têm sido mais frequentes nesse verão em função do El Niño, né? Quais são as últimas atualizações sobre esse fenômeno? Até quando ele deve perdurar e causar transtornos por aqui? Maravilha. O El Niño, ele tem como característica, então, tornar, né, o verão mais úmido do Rio Grande do Sul. É o que a gente vê, né? A gente está vendo essas temperaturas mais altas, mais umidade, e aí vem essas pancadas intensas de chuva. O pico dele foi em dezembro, agora é janeiro, e a partir dos próximos meses teremos a diminuição e para o outono já é esperado, então, final de outono, já é esperado um retorno da neutralidade. E com o retorno da neutralidade e o fim do El Niño, nós temos, então, os sistemas normais atuando, que são as frentes frias, avançando, coisas mais normais para a climatologia do estado. Boa notícia, sem dúvida, depois dos últimos meses, em especial, né, com tantos estragos e perdas, vítimas, né, em função do mau tempo. Muito obrigada pela sua entrevista, Lucas Fagundes, meteorologista da Sala de Situação do Governo do Estado, e uma boa noite. Boa noite. E agora vamos ver no mapa da previsão, então, como é que fica o tempo amanhã aqui no estado. A quarta-feira vai ser chuvosa da manhã à noite. Há risco de raios, ventos de até 100 km por hora e queda de granizo. O acumulado de chuva pode passar dos 100 milímetros em algumas regiões. As pancadas só devem perder intensidade durante a noite. As temperaturas caem um pouco mais e com a umidade não devem variar muito. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Variação dos 20 aos 24 em Santiago. E em Bagé, os termômetros vão dos 18 para os 23 graus. Depois do tempo, a gente muda de assunto para falar sobre visibilidade e dignidade trans. Este é o tema da programação do Janeiro Lilás, organizada pela Secretaria Estadual da Cultura. Ao longo do mês vão ser realizadas diversas atividades gratuitas na capital e também no interior do estado, incluindo oficinas e apresentações artísticas. Quem traz mais detalhes para a gente ao vivo aqui no estúdio é a secretária adjunta da Cultura do Rio Grande do Sul, Gabriela Meindrat. Muito obrigada pela sua presença aqui. 20 anos, né, com essa campanha, Janeiro, dedicado ao combate à discriminação, então, contra a população trans. E você que faz parte dessa comunidade, gostaria que começasse compartilhando com a gente um pouquinho dos desafios, né,
que as pessoas trans enfrentam, os principais deles no dia a dia. Bem-vinda. Obrigada, Dalva. Uma boa noite a todos. É sempre bom retornar aqui à TVE, ainda mais para falar sobre uma temática tão importante que é a visibilidade trans. Né? Chegamos à 5ª edição do mês da visibilidade trans aqui, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura. Né? Uma preocupação que o governo do Estado, que a secretária Beatriz Araújo teve desde o primeiro momento, junto com o governador Eduardo Leite, que essas pautas são presentes na secretaria e que refletem em ter uma visibilidade muito positiva, né, no sentido de ter uma mulher trans, né, enquanto secretária adjunta e diretora-geral da SEDAC, né, 2 anos de experiência e coordenando os festejos Farroupilhas, e que são espaços que cada vez mais a gente está ampliando o diálogo, está ocupando esses espaços para promover a sensibilização das pessoas. E a cultura, ela tem esse caráter, né? Ela consegue alcançar as pessoas dessa forma, principalmente mudando essas realidades a partir das inúmeras manifestações, sejam artísticas, culturais. Então, isso é algo que nos move enquanto secretaria, enquanto governo do Estado, porque nós temos, né, essa missão, principalmente, de trabalhar essas questões que ainda são sensíveis e que muito me orgulho. Sem dúvida, eu gostaria de aproveitar para te dar os parabéns aí pelas atividades realizadas já na pasta, principalmente, né, liderando aí a organização dos festejos Farroupilhas, que são um tradicionalismo ainda um pouco mais machista, né, e você vai lá quebrando barreiras. Então, muito legal mesmo. Obrigado. Essa sua atuação. Vamos falar um pouquinho das ações que estão previstas dentro desse Janeiro Lilás? Perfeito. As programações, na verdade, elas já iniciaram aí ao longo do mês de janeiro, né, e se estendem nesse ano também durante o mês de fevereiro. Então, nós pensamos numa programação um pouco mais prolongada, né, por ser no mês de janeiro, que as pessoas estão de férias. Então, incluem uma diversidade muito grande de segmentos, desde o audiovisual, as artes visuais, artes cênicas, né, a música. Isso engloba uma programação que está disponível no site da Cultura, né, cultura.rs.gov.br, também pode ser acompanhada pelo nosso Instagram, @sedac_rs, e essa programação ela tem esse caráter principal, que é dar visibilidade então a pessoas trans e travestis, né, trans homens e mulheres, né, que vão trazer aí a sua contribuição e conseguem cada vez mais trabalhar com a arte a partir de um trabalho que é feito dentro da secretaria, que é de fomentar realmente, né, desde criação de cotas até ações afirmativas em editais de fomento, para dar essa visibilidade e dar oportunidades, inclusive destacando, né, que uma programação que nós estamos na 2ª edição é na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura, que também tem outras atividades acontecendo, mas que é envolvendo a economia criativa, o empreendedorismo, justamente focando em pessoas travestis e transexuais, homens e mulheres, né? Quando a gente fala aí, principalmente, pessoas trans, que engloba esse grande guarda-chuva em relação à identidade de gênero, né, para nós cada vez mais quebrarmos esses preconceitos, esses estigmas que tem, e trazendo, né, na temática principal desse ano a questão da cidadania, né, envolvendo aí o quanto nós temos que cada vez mais ampliar esses espaços de diálogo, mas também promover políticas públicas que sejam consolidadas para que as pessoas trans consigam ter acesso à arte, à educação, à cultura, à saúde, ao lazer, enfim, viver dignamente na sociedade. Pois é, você falou de políticas públicas. O que vem mudando nos últimos anos, né, em termos de políticas públicas, para que realmente esses direitos, a dignidade, né, o respeito às pessoas trans seja garantido? Sim, no universo da cultura, né, como eu disse, tem a perspectiva, né, de trabalho aí, que sempre foi muito focada em ações afirmativas, mas também um trabalho interno que é de sensibilizar e principalmente instrumentalizar os nossos servidores e servidoras que trabalham nas nossas instituições, né? Como isso sendo uma alavanca no sentido de acolhimento, de que esses espaços sejam acolhedores, que eles consigam ser espaços que oportunizem também as pessoas. Então, nós tivemos que fazer primeiro um trabalho de dentro
para chegar nessa política pública que alcance as pessoas lá fora, sejam como visitantes, sejam como trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E nesse intuito, né, que nós conseguimos então ter essas ações afirmativas em praticamente todos os editais da cultura, em ter o mês da visibilidade chegando aí à sua 5ª edição. O governo do estado foi o primeiro do país, né, o primeiro estado brasileiro a lançar cotas específicas em concursos públicos, né, então isso é uma marca da gestão do governador Eduardo Leite, que sempre teve uma preocupação sensível em oportunizar, mas que também envolve ações que são transversais com outras secretarias, como direitos humanos, saúde, educação, para pensar esse olhar mais amplo, né, sobre identidade de gênero, sobre as questões de gênero, de diversidade sexual e que são presentes no cotidiano dessas secretarias como algo que possa, né, realmente chegar em políticas que alcancem as pessoas, que sejam efetivas. Perfeito. Repetindo, programação completa, então, pode ser conferida no site também, lá nas redes sociais, para quem tiver interesse em participar dessas atividades, que inclusive vão até fevereiro, tem feira de visibilidade trans, tem muita coisa legal acontecendo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, a Gabriela Meindrad, que é secretária adjunta da Cultura do Rio Grande do Sul. Obrigadão, até a próxima. Obrigada, até mais. E assim vamos encerrando o Redação TVE desta terça-feira. A gente se despede ao som da Nina Nikolaevski, que é uma das atrações da programação do Porto Verão Alegre. Na quinta, às 8 da noite, ela e a Dessa Ferreira sobem ao palco do Farol Santander para apresentar músicas autorais e canções de compositoras latinas. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Como será que chegamos a esse ponto sem se inteirar, com absurdos no altar? Tento esperar, remediar, sei que isso tudo vai passar. Tento dizer, me convencer, não vejo nada a perder. Tento esperar, remediar, sei que isso tudo vai passar. Tento dizer, me convencer, não vejo nada a perder. Tempo será que te escuto ou me entrego ao demorar. Unhas ruídas, não vou negar. Como falar pra geração da internet se concentrar?